Vamos começar a nossa reflexão de hoje a respeito das leituras que foram realizadas anteriormente. As leituras que nós vimos de Isaías capítulo 49, versículo 15 ao versículo 16, de Lucas capítulo 2, versículo 19, de João capítulo 19, versículo 25 a 27, de 1 Samuel capítulo 1, versículo 9 a 28, e de 2 Macabeus capítulo 7, versículo 20 a 29. Nessas leituras, nós podemos perceber a revelação do amor de uma mãe. Várias mães revelaram o seu amor pelos seus filhos de formas diferentes. Nós vimos que Isaías 49 fala do amor de uma mãe que ela deveria ter pelo seu filho. E mesmo que essa mãe não amasse o seu filho, esse filho jamais seria esquecido por Deus, pois ele está gravado na palma da mão dele. E lá em Lucas capítulo 2, versículo 19, nós vemos o amor de uma mãe que prepara o filho na fé, que leva seu filho à igreja, e que ela havia educado esse filho em sua casa, de forma que ele aprendeu as Escrituras, de tal forma que, diante dos doutores da lei, demonstrava grande sabedoria. E lá em João, capítulo 19, 25 a 27, nós vemos o amor de uma mãe que vê seu filho morto numa cruz. Diante da cruz está ela. E que Jesus, ao perceber o sofrimento de sua mãe pela sua morte, entrega João como filho de sua mãe e sua mãe como mãe de João. E João aí estava representando toda a humanidade, de forma que Maria se tornou mãe de toda a humanidade. E em 1 Samuel, nós vemos uma mãe que era estéril e que porque queria ser mãe, queria ter um filho. O desejo dela era tão grande para ser mãe, que pediu a Deus essa graça, e se Deus concedesse essa graça, ela doaria esse filho para a igreja, para servir a Deus na igreja durante toda a sua vida. Deveria ser esse o desejo de toda e qualquer mãe, que o seu filho se doasse totalmente a sua vida inteira à igreja. E foi o que ela fez. Quando o filho nasceu, ela o entregou à igreja, ao templo, e ele se tornou o profeta Samuel. Em 2 Macabeus, nós vemos uma mãe com 7 filhos. Os 7 filhos e sua mãe eram pessoas que temiam a Deus. E aquele povo dominado pelo rei pagão queriam que eles rejeitassem a sua fé para se dedicar à fé desse paganismo. Eles estavam fortes. Acredito que a mãe percebeu uma certa fraqueza nos filhos e daí começou a admoestá-los, aconselhá-los a não rejeitarem a fé por nada neste mundo, mesmo que essa rejeição fosse consequência de sua morte. E ela demonstrou grande amor pelos filhos a ponto de querer a morte deles, ao invés de aceitar a sua condenação no inferno. Então, essas citações revelam situações diferentes do amor de uma mãe, que nos serve como orientação para a nossa vida, para a vida de muitas mães.
Esse amor, o amor de uma mãe, é uma das imagens mais profundas que podemos contemplar quando desejamos compreender, ainda que de modo limitado, a ternura de Deus. Em Isaías capítulo 49, versículo 15 ao 16, o Senhor pergunta: pode uma mãe esquecer-se daquele que amamenta, não se compadecer do filho de suas entranhas? Ainda que ela se esquecesse, eu jamais me esqueceria de ti. Eis que te gravei na palma de minhas mãos. Essa palavra revela duas grandes verdades. A primeira é que o amor materno é tão forte, tão natural e tão marcado pela entrega, que Deus utiliza como comparação para falar de seu próprio amor. A segunda é que o amor de Deus é ainda maior do que todo amor humano, porque permanece fiel mesmo quando o coração humano falha, se cansa ou se fecha. Ser mãe é uma graça. Não é apenas gerar biologicamente uma vida, mas participar de modo admirável do mistério criador de Deus. A mãe carrega em si uma missão que ultrapassa o tempo da gestão. Ela acolhe, protege, alimenta, educa, corrige, consola e acompanha. A maternidade não se limita ao nascimento de um filho. Ela continua em cada noite mal dormida, em cada preocupação silenciosa, em cada lágrima escondida, em cada oração feita às escondidas e em cada esforço para que o filho cresça no bem. Quando uma mãe ama de verdade, ela se torna para o filho uma espécie de porto seguro, um lugar afetivo onde ele descobre que não está sozinho no mundo. As crianças, especialmente, esperam muito de suas mães. Elas esperam alimento, cuidado, colo, proteção, presença e escuta. Mas, acima de tudo, esperam amor. Uma criança pode não saber explicar com palavras o que sente, mas sabe reconhecer quando é acolhida. Ela percebe o toque carinhoso, o tom da voz, o olhar de atenção, o abraço depois do medo, a mão que segura a sua mão. O coração infantil procura na mãe um refúgio. Quando criança cai, corre para a mãe. Quando sente medo, procura a mãe. Quando quer mostrar uma descoberta, chama a mãe. Isso revela que a maternidade não é apenas uma função social. É uma linguagem de amor gravada profundamente na experiência humana. Por isso, o carinho e o afeto de uma mãe são tão importantes. A criança que recebe amor aprende a confiar. A criança que é acolhida aprende a acolher. A criança que é ouvida aprende a se expressar. A criança que é corrigida com amor aprende que a disciplina não é rejeição, mas cuidado. A mãe, quando vive sua missão com responsabilidade e ternura, ajuda a formar o coração do filho. Ela não forma apenas o corpo, forma a memória afetiva, a sensibilidade, a segurança interior, a capacidade de amar,
e o modo como aquele filho compreenderá a si mesmo e aos outros. Em Lucas, capítulo 2, versículo 19, a palavra de Deus nos apresenta Maria como aquela que guardava todas as coisas, meditando-as em seu coração. Essa imagem é muito forte, porque revela uma mãe que observa, sente, sofre, reflete e guarda no coração tudo aquilo que envolve a vida de seu filho. Assim também acontece com muitas mães. Elas guardam no coração as alegrias dos filhos, mas também suas rebeldias, suas quedas, suas más escolhas e suas feridas. Não guardam ódio nem raiva, mas preocupações profundas, angústias escondidas e dores que muitas vezes envelhecem o rosto, cansam o corpo e até abalam a saúde. Muitas mães sofrem com filhos que não escutam seus conselhos, que rejeitam sua presença, que ignoram seus sacrifícios e seguem caminhos perigosos. Mesmo assim, essas mães continuam amando. Elas podem chorar, podem se entristecer, podem se calar, mas o amor permanece. O coração de uma mãe é muitas vezes como o coração de Maria, um lugar onde a dor é recolhida, onde a esperança é alimentada e onde a oração continua viva. Em João, capítulo 19, versículo 25 ao versículo 27, encontramos Maria de pé junto à cruz de Jesus. Ela não foge da dor. Ela não abandona o filho no momento mais difícil. Permanece ali, firme, sofrendo com ele, acompanhando sua agonia, mesmo sem poder impedir aquele sofrimento. Essa passagem nos faz lembrar de tantas mães que permanecem de pé diante da cruz de seus filhos. Mães que veem seus filhos se envolverem com drogas, crimes, vícios, más companhias e relacionamentos destrutivos. Mães que assistem com o coração partido seus filhos se machucarem, destruírem a própria vida e se afastarem de Deus, da família e de si mesmos. Há situações em que a mãe já fez tudo o que podia fazer. Aconselhou, chorou, corrigiu, pediu, acolheu, perdoou e tentou ajudar. Mas chega um momento em que ela se sente sem forças humanas. Nessa hora, resta-lhe a oração. E essa oração não é pouca coisa. Quando uma mãe dobra os joelhos por um filho, o céu escuta. Quando uma mãe reza chorando, Deus acolhe suas lágrimas. Quando uma mãe permanece firme junto à cruz do filho, ela participa de forma misteriosa do amor fiel de Maria. Também há dores ainda mais profundas. Mães que perdem seus filhos para a violência, para o desespero, para os vícios e para a morte inesperada. Nenhuma palavra humana consegue explicar totalmente essa dor. Mas a fé nos ajuda a lembrar que Maria também conheceu a dor de ver o filho sofrer e morrer. Por isso, toda mãe que sofre pode encontrar em Maria uma companhia, uma intercessora e uma presença materna que compreende suas lágrimas. Mas por que Deus quis que a humanidade dependesse de uma mãe?
Porque Deus poderia ter criado a vida humana de outra forma, mas quis que cada pessoa viesse ao mundo por meio de uma mulher. E isso nos ensina que a vida nasce da acolhida, da dependência e da relação. Ninguém nasce sozinho. Ninguém se gera a si mesmo. Antes de qualquer conquista, antes de qualquer profissão, antes de qualquer reconhecimento, cada ser humano foi pequeno, frágil e dependente. Essa dependência inicial nos ensina humildade. Ela nos recorda que a vida é dom e não propriedade. Deus quis que o ser humano começasse sua existência no ventre materno, para nos ensinar que toda vida precisa ser recebida, cuidada e protegida. E aqui contemplamos também Maria Santíssima. Se Deus quis que seu filho viesse ao mundo por meio de uma mãe, isso revela a grandeza da maternidade no plano da salvação. O sim de Maria não foi um simples consentimento externo. Foi uma entrega total à vontade de Deus. Por meio dela, o Verbo se fez carne. Por meio de seu ventre, Jesus entrou na história humana. O amor de Nossa Senhora não se limitou ao nascimento de Jesus em Belém. Ela o acompanhou em Nazaré, guardou os mistérios no coração, permaneceu firme aos pés da cruz e recebeu de Cristo a missão de ser mãe dos discípulos. Quando Jesus disse ao discípulo amado: "Eis aí tua mãe", a humanidade recebeu um dom precioso, a maternidade espiritual de Maria. Por isso, podemos dizer que a humanidade depende da intercessão de uma mãe. Não porque Maria esteja acima de Deus, mas porque Deus quis associá-la ao caminho da salvação. Maria intercede como mãe, não como dona da graça. Ela conduz a Cristo, aponta para Cristo e ensina a obedecer a Cristo. Nas bodas de Caná ela disse: "Fazei tudo o que ele vos disser". Essa continua sendo sua missão: levar seus filhos ao encontro de Jesus. Uma mãe percebe necessidade que muitas vezes os filhos não sabem expressar. Assim também Nossa Senhora, com amor materno, intercede pela Igreja, pelas famílias, pelos pecadores, pelos aflitos e por todos os que precisam voltar ao caminho de Deus. A humanidade também depende de uma mãe que é a Igreja. A Igreja é corpo místico de Cristo, mas também é chamada de mãe, porque gera filhos para Deus pelo batismo. Alimenta-os pela palavra, fortalece-os pelos sacramentos e educa-os na fé. A Mãe Igreja acolhe, ensina, corrige, perdoa e acompanha. Nela recebemos a vida da graça. Nela somos alimentados pela Eucaristia. Nela somos reconciliados quando caímos. Nela aprendemos que não caminhamos sozinhos, mas como povo de Deus. Assim como uma criança precisa de uma mãe para crescer no amor humano, o cristão precisa da Igreja para amadurecer na fé. Em 1 Samuel, capítulo 1, versículo 9 ao 28, vemos Ana, mãe de Samuel, apresentando sua dor diante de Deus. Ana era uma mulher sofrida, marcada pela angústia e pela espera. Ela derrama sua alma diante do Senhor e faz de sua dor uma oração. Deus acolhe o sofrimento daquela mãe.
e transforma sua aflição em bênção. Ana nos ensina que o amor de uma mãe não é invisível para Deus. Mesmo quando os filhos não reconhecem, Deus reconhece. Mesmo quando os filhos maltratam, rejeitam, não escutam e não honram o sofrimento de suas mães, Deus vê cada lágrima, cada renúncia, cada noite sem dormir, cada sacrifício silencioso. Ana nos recorda que uma mãe pode transformar sofrimento em oração. Ela não guarda sua dor apenas como tristeza. Ela a apresenta a Deus. Essa é uma grande lição para todas as mães. Quando o sofrimento parecer pesado demais, entreguem-no ao Senhor. Quando os filhos não ouvirem, falem com Deus sobre eles. Quando a dor parecer maior que as forças, rezem. A oração de uma mãe tem uma força que o mundo não consegue medir. Em 2 Macabeus, capítulo 7, versículo 20 ao 29, encontramos uma das imagens mais corajosas do amor materno na Bíblia. A mãe encoraja seus filhos a permanecerem fiéis a Deus, mesmo diante do sofrimento e da morte. Ela não os educa para abandonar a fé, mas para amarem a Deus acima de tudo. Essa mãe nos mostra que o amor verdadeiro não é apenas proteger o filho dos perigos do mundo, mas também formar seu coração para Deus. Hoje, muitas mães se preocupam com a comida, a roupa, a escola, o futuro profissional e a segurança dos filhos. Tudo isso é importante, mas existe uma missão ainda mais profunda: educar os filhos na fé. Uma mãe que ensina seus filhos a rezar, a respeitar Deus, a fugir do pecado, a valorizar a vida, a amar o próximo e a permanecer firmes no bem, está oferecendo a eles uma herança que nenhuma riqueza substitui. No entanto, ao contemplar a beleza da maternidade, também precisamos olhar com seriedade para as feridas do nosso tempo. Há mulheres que não querem ser mães, não querem se casar, não querem ter filhos. É necessário falar disso com prudência, respeito e discernimento. A dignidade da mulher não se reduz à maternidade biológica, pois toda mulher tem valor diante de Deus, independentemente de seu estado de vida. Existem vocações diferentes, histórias diferentes e situações concretas que precisam ser compreendidas com caridade. Porém, também é verdade que uma cultura que despreza a maternidade, que trata os filhos como peso, ameaça ou impedimento para a realização pessoal, perde uma parte essencial de sua humanidade. Quando a maternidade é vista apenas como obstáculo, a vida passa a ser medida pelo conforto, pelo interesse e pelo medo. Também precisamos refletir com dor e misericórdia sobre o aborto. O filho no ventre não é uma coisa, não é um problema descartável, não é uma parte sem valor. É uma vida humana em desenvolvimento, silenciosa e dependente. Quando uma mãe abandona seu filho no próprio ventre, rejeitando-lhe o direito de nascer, acontece uma ferida profunda na criança que perde a vida, na mãe que muitas vezes carregará marcas interiores, na família e na sociedade que se acostumam a relativizar o valor da vida.
A igreja, porém, ao defender a vida, não deve fechar as portas para quem caiu. Deve anunciar a verdade com firmeza, mas também oferecer misericórdia, escuta, cura e caminho de reconciliação. Deus não deseja a morte espiritual de ninguém. Ele chama a conversão e a restauração. Há também filhos que nasceram, mas foram abandonados à própria sorte. Crianças deixadas sem carinho, sem afeto, sem proteção, sem a presença amorosa de uma mãe. Algumas crescem com fome de pão, outras com fome de abraço. Algumas têm casa, mas não têm acolhimento. Algumas têm roupas e escola, mas não têm escuta, presença e ternura. Esse abandono também fere profundamente. A criança que não encontra amor pode crescer carregando inseguranças, medos e dores que se prolongam pela vida. Por isso, toda maternidade precisa ser sustentada, acompanhada e valorizada. A sociedade, a família e a igreja devem ajudar as mães a não caminharem sozinhas, especialmente as que vivem situações de pobreza, violência, solidão ou desespero. Isaías capítulo 49, versículo 15 ao 16, nos consola justamente porque revela que mesmo quando o amor humano falha, Deus não falha. Mesmo que alguém tenha sido esquecido, abandonado, rejeitado ou ferido, Deus diz: eu jamais me esquecerei de ti. Essa é uma promessa de cura. Há pessoas que não receberam o amor materno como deveriam. Há filhos que cresceram sem colo. Há mães que se sentem culpadas por falhas cometidas. Há famílias marcadas por rupturas. A palavra de Deus vem dizer que nenhuma história está fora do alcance da misericórdia divina. Deus grava seus filhos na palma de suas mãos. Isso significa proximidade, cuidado, memória e pertença. Estamos nas mãos de Deus. Neste episódio, ao falar do amor de uma mãe, não queremos apenas fazer uma homenagem sentimental. Queremos reconhecer uma verdade espiritual. A maternidade revela algo do coração de Deus. A mãe que ama, cuida e protege, torna visível, de alguma forma, a ternura divina. Nossa Senhora revela a maternidade elevada pela graça e totalmente entregue ao plano de salvação. A Igreja revela a maternidade espiritual que gera filhos para a vida eterna. E Deus, acima de tudo, revela o amor que nunca esquece, nunca abandona e nunca deixa de chamar seus filhos de volta. Que cada mãe compreenda a grandeza de sua missão. Que cada filho aprenda a honrar, respeitar e agradecer. Que cada mulher ferida encontre acolhimento e restauração. Que cada criança seja recebida como um dom. Que cada família seja alcançada pela ternura de Deus. E que todos nós, olhando para Maria e para a Mãe Igreja, aprendamos a confiar naquele que nos gravou na palma de suas mãos. E jamais se esquecerá de nós. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado.